Olá pessoal, tudo bem? Quanta satisfação poder estar aqui com vocês neste momento. Aqui quem fala com vocês é o professor Max Douglas, da Escola Estadual Osmar Pedrosa e também da Escola Estadual Inspetora Dulcinea Varela. Não podia deixar de esquecer também, no caso da Escola João Braga, ok? Trago para vocês hoje aqui um conteúdo muito importante, um conteúdo que cai constantemente nas principais avaliações que vocês irão realizar, ok? No entanto, nós iremos explanar melhor esse conteúdo mais adiante. Porém, gostaria de pedir a vocês que sigam as nossas redes sociais, @conquistar.seducan, e que, durante essa aula, registre esse momento, tire uma selfie, poste nas suas redes sociais e lá em suas redes sociais nos marque com a hashtag Conquistar 2021. Vale lembrar que nós iremos trabalhar uma metodologia diferenciada, uma metodologia de sala de aula invertida, onde durante a semana toda vocês aí tiveram acesso aos materiais como caderno de questões, tiveram acesso ao conteúdo, responderam uma enquete que estava lá na página, teve também aquele momento em que vocês tiveram a oportunidade de colocar o tira dúvidas e que aqui nós iremos, no caso, esclarecer. Trago a vocês uma mega aula a partir de agora. Ao final dessa aula, pessoal, anotem bem, lá nós teremos uma dica valiosa de geografia. Dica essa que você não pode deixar de anotar. Reserva um espaço aí precioso para que você possa fazer essa anotação. Ok, pessoal? Estamos acertados? Sendo assim, vamos para a nossa aula. O conteúdo de nossa aula hoje é bem simples, né? É muito dedicado à questão da demografia do Brasil. Precisamos saber como que estão as políticas públicas voltadas para este segmento, conhecido como, no caso, o estudo da população. Porém, para que você possa entender um pouco melhor sobre a demografia do Brasil, trago a vocês alguns conceitos básicos. Esses conceitos que, no caso, precisam ser entendidos por vocês, que são palavras técnicas, que se você não souber essa palavra técnica, infelizmente, tende a errar. Mas você sabendo a partir de agora, você vai, no caso, matar a charada, responder com exatidão a questão. Primeiro tópico que trago a vocês é justamente a questão da população absoluta. Olha aqui a imagem do lado aqui, ó. A população absoluta nada mais é do que o contingente populacional, a questão total de pessoas, sem levar em consideração a distinção entre sexos, masculino, feminino, faixa etária. Independentemente dessa situação, vamos levar em consideração o total. E aí, a partir desta informação de população absoluta, eu vou saber se o país ele é populoso ou não populoso. Vale relembrar o quê? Quanto maior a população, mais populoso o país é. Menor a população, menos populoso ele é. E como que o Brasil se encaixa nessa questão? O Brasil vai ser considerado como um país populoso. Por quê? Hoje, a nossa população total, segundo o IBGE, está estimada em cerca de 212 milhões de habitantes. E isso vai colocar o Brasil como um país populoso, né? Por conta da sua extensão territorial, intracontinental, que vai, no caso, proporcionar essa situação de uma grande quantidade de pessoas no nosso país. Detalhe, população absoluta me diz se o país é populoso ou não. Já a densidade demográfica, que é, no caso, o número de habitantes vezes 1000 dividido pela área. E então, eu vou ter a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Agora, se a população absoluta me diz se é populoso ou não, a densidade demográfica vai dizer o quê? Se o país ele é povoado ou não. Quanto maior a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, eu tenho um país populoso. Se eu tenho uma menor quantidade de pessoas, eu digo que aquele país ele é menos povoado. Detalhe, quanto maior a povoação, quanto mais povoado é o país, no caso ele é considerado como um inchaço urbano. Quanto menos povoado, vazio demográfico. E o Brasil? Como que está nessa situação, né? O Brasil, pessoal, há uma disparidade na distribuição da população por todo o seu território. Tem regiões que vamos ter ali um inchaço urbano, como no caso da região sudeste, onde nós iremos encontrar as maiores capitais de inchaço urbano, e vamos ter também um vazio demográfico,
que é no caso a região norte e a região centro-oeste. Em alguns pontos vamos ter até menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Mas por quê? Porque pega-se a quantidade de habitantes e divide pela área territorial. E aí eu vou ter a quantidade de habitantes por área, tá? Por quilômetro quadrado. No entanto, essa densidade demográfica também me leva a uma ideia de superpovoamento. Aí eu pergunto para vocês, olha essa imagem aqui, o que você consegue associar? Está conseguindo identificar que tipo de área é essa região aí? Está conseguindo acompanhar? Está conseguindo interpretar? Olha a imagem bem. Pessoal, superpovoamento é justamente isso. Infelizmente, é onde vamos ter, associa bem, uma grande quantidade de pessoas e as condições de vida já não são tão boas assim. Infelizmente, a infraestrutura naquela região é uma infraestrutura precária. É onde o governo, o Estado não consegue entrar e dar uma qualidade de vida boa. Então, superpovoamento está associado a grande quantidade de pessoas, inversamente proporcional, eu vou ter uma infraestrutura ineficaz, ou seja, qualidade de vida baixa. Portanto, superpovoamento, infelizmente, vem retratar aquilo que acontece muito aonde? Nas favelas, na periferia, no Brasil. Acontece? E acontece muito. Em todas as regiões do país, nós iremos encontrar situações desse tipo que nós conseguimos perceber aqui, ó, nessa imagem ao lado. Retrata bem a realidade no caso do brasileiro. Ok, pessoal? Indo adiante, percebemos que também temos o conteúdo sobre taxa de natalidade. Olha aí, ó, Natal, natalidade. Natal, nascimento, Jesus, 25 de dezembro, ou seja, taxa de natalidade é o número de nascimentos. O número de nascimentos vezes 1.000 dividido pela quantidade de habitantes. Detalhe, pessoal, a taxa de natalidade do Brasil hoje, ela está controlada. Ela está um pouco mais ali do que era antigamente na década de 60, 70. Esse momento era no qual a taxa de natalidade era muito elevada. No entanto, ela começou a decair. É o que nós iremos ver um pouco mais adiante. E temos aqui também a taxa de mortalidade. Adivinha o que é a taxa de mortalidade? Pensa comigo. Taxa de mortalidade é... Justamente, a taxa de mortalidade é o número de óbitos, as mortes que irão acontecer em determinada região, determinado país, determinado estado. Infelizmente, a taxa de mortalidade do Brasil, por conta da situação que nós estamos passando, da pandemia, a taxa de mortalidade do Brasil ela está elevada, atípica do que vinha acontecendo. A taxa de mortalidade ela estava sendo controlada. No entanto, uma faixa etária precisava de um pouco mais de atenção, que é a faixa etária entre 18 e 25 anos e do sexo masculino. Agora, adivinha por que precisa uma atenção especial nessa faixa etária? É justamente por conta da violência, por conta, no caso ali, dos homens se meterem muito, alguns, né, não todos, mas alguns se meterem em situações que não estão de acordo com a sociedade regular. E então, essa faixa etária acabava acentuando a taxa de mortalidade. E, no entanto, ainda continua, sim, precisando dessa atenção especial por parte do governo. Atualmente, vale ressaltar, a taxa de mortalidade ela está elevada, mas por conta da pandemia. Agora, assim como também temos a taxa de mortalidade, temos também a taxa de fecundidade. Pessoal, a taxa de fecundidade nada mais é do que a quantidade de filhos que uma mulher pode ter. Vale ressaltar que é no seu período fértil. Agora, na década de 70, a quantidade de filhos que uma mulher podia ter era, em média, 6, 7, 8. Mas por quê? Naquele momento a família praticamente residia no meio rural. A mulher praticamente ela vivia somente para a casa, para cuidar dos filhos. E então dessa forma a procriação era maior naquele momento. E então a taxa de natalidade ela era elevada. No entanto, houve um avanço na medicina, criaram-se métodos contraceptivos, como no caso preservativo, DIU, laqueadura, até mesmo planejamento familiar. E então a taxa de fecundidade da mulher brasileira, ela tende a decair. Hoje, a média da taxa de fecundidade é de 1 filho por mulher. Muitas das vezes, no máximo, 2 filhos por mulher. Agora, por que isso vem acontecendo, né? Pessoal, a função da mulher, a imagem da mulher na sociedade mudou, passou a ser inserida no mercado de trabalho.
Ela investiu na sua qualificação, ela investiu na sua independência financeira e quando ela vai pensar em ter um filho, já é lá pelos 30, 35 anos. E as condições biológicas já não são tão favoráveis para que ela possa ter o seu segundo filho, seu terceiro filho. Então, por conta disso, aí o que acontece, ela deixa, no caso, somente um filho por, no caso, casal. Ok? Então, a taxa de fecundidade atualmente ela está bastante baixa. Nos países desenvolvidos, os países desenvolvidos já estão com essa taxa de fecundidade praticamente nula. No entanto, o Brasil ainda está caminhando para esse ritmo aí também, certo? Agora, com essa taxa de fecundidade baixa, podemos perceber também que o crescimento vegetativo, ele está também decaindo. Olha aí, ó, a taxa de fecundidade vai interferir na taxa de natalidade e, por consequência, vai interferir também no crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é a diferença entre nascimentos e mortes, taxa de mortalidade. Agora, se nasce mais do que morre, aí eu vou ter um crescimento vegetativo positivo. Agora, se morre mais do que nasce, aí, meus amigos, o crescimento vegetativo ele é negativo. Porém, se nasce na mesma proporção que morre, aí o crescimento vegetativo ele é nulo. E aí eu trago para vocês esse gráfico que vai, no caso, colocar para vocês como que está o crescimento vegetativo do Brasil, crescimento demográfico, como podemos verificar. Esse crescimento demográfico, ele está dividido em 3 momentos. O primeiro momento ali, ó, agora detalhe, nesse gráfico, a linha azul é o quê? É a taxa de natalidade. A linha laranja é, no caso, a taxa de mortalidade. O primeiro momento ali que está em amarelo, eu consigo perceber que é a primeira fase da transição demográfica, onde a taxa de natalidade era elevada, mas também a taxa de mortalidade também era elevada. Se nasciam 8 bebês entre famílias, geralmente 4 ou 5 morriam por circunstâncias adversas, principalmente por doenças que aconteciam naquele momento, que hoje são erradicadas. Já na segunda fase, quando o governo começa, no caso, a investir em campanhas de vacinação em massa, a taxa de mortalidade começa a ser controlada. A taxa de mortalidade começa a decair. No entanto, a taxa de natalidade, como vocês podem perceber nesse gráfico agora, olha aí, ó, a taxa de natalidade continua elevada. A mortalidade começa a decair e a natalidade continua lá em cima. E aí, nesse momento, nós iremos ter uma explosão demográfica, uma grande quantidade de pessoas naquele momento. E aí o governo começa a investir na ciência, começa a investir no planejamento familiar e também despertar uma nova imagem para, no caso, a mulher. E então, na terceira fase, como vocês podem perceber aí, a terceira fase é justamente quando a taxa de mortalidade continua sendo controlada e a taxa de natalidade começa a decair. E, por consequência, o crescimento vegetativo ele passa a ser um crescimento vegetativo baixo. Agora, eu trago para vocês como que está, de fato, a pirâmide do Brasil. A pirâmide etária da população brasileira. Porém, antes de começar, nós iremos tentar entender como interpretar essa pirâmide. A pirâmide, vale ressaltar, aqui do lado direito, eu vou ter o sexo feminino. Do lado esquerdo, eu vou ter o sexo masculino. Cada barra dessa significa a faixa etária, de 0 até, no caso aí, 90, 100 anos, de acordo com a população do país. E essa base aqui é a população jovem. O ápice da pirâmide me indica a população idosa. O corpo da pirâmide é o quê? É justamente a população adulta. Aquela população que vai ser a população economicamente ativa. Essa população aqui do meio, essa população do corpo de entre 18 até, no caso, 60 anos, né, que, de acordo com a legislação, são essas pessoas que devem, no caso, trabalhar, gerar riquezas para o país. Então, olha só, de acordo com o que vocês conseguem perceber nessa pirâmide, nós iremos ter a seguinte situação. Essa pirâmide, ela é de 1950. Lá na década de 50, lembra que eu falei para vocês? A vovó ela tinha em média 6, 7, 8 filhos. Portanto,
a base dessa pirâmide, ela é larga. Ela é larga, tinha mais jovens. No entanto, a expectativa de vida era baixa. Olha o ápice aqui, ó, quase inexistente. No entanto, com o passar do tempo, com a melhoria de vida, olha o que aconteceu. Em 1985, ainda continua a base larga. Tá conseguindo perceber aqui, ó? Quando a base é larga, pessoal, quer dizer que existe, no caso, muitas crianças naquela região, naquele país ou determinado estado que esteja sendo avaliado. Ó, lá na década de 50, não aparecia muito bem o ápice. O ápice da pirâmide era praticamente inexistente. Agora, em 1985, eu já consigo ter uma ideia aqui, ó. Começa a aparecer os idosos. Já começa a aparecer uma nova categoria, uma nova faixa etária. E em 2020, olha como é que estava a pirâmide. E aí que vocês conseguem perceber nessa pirâmide aí. Aquela população que antes, lá na década de 85, era considerada da faixa etária de crianças, passou para onde? Passou para o corpo da pirâmide. Quem era adolescente, criança lá em 85, em 2020 passou a compor essa faixa etária aqui de adultos. Só que essa faixa etária que temos hoje, ela reduziu a base da pirâmide. Ela reduziu essa base aqui, conseguiu perceber? Ó, ela vem reduzindo a base, ou seja, a quantidade de filhos por casal está sendo reduzida. Isso aqui quer dizer que nós podemos ter futuramente um pequeno problema. Por que vai ter um pequeno problema? Olha aí, ó, se a qualidade de vida melhorou, as pessoas aqui da população idosa está aumentando também a numeração. No entanto, de acordo com que vai aumentando a quantidade de idosos e tendo poucas pessoas para substituir essa mão de obra, aí nós iremos ter um problema de ordem econômica e até mesmo de ordem saúde pública. Por que econômica? Porque é preciso ter uma política previdenciária que possa atender toda essa população que vai se tornar uma população idosa. E quando eu falo de saúde pública, porque é preciso investir em medicina geriátrica. A medicina geriátrica que possa atender esses idosos nessa faixa etária aí. Certo, pessoal? Então, essa é a faixa etária brasileira. Está se tornando adulta, deixou de ser jovem, está se tornando adulta e de população idosa numerosa em relação a 30 anos atrás. Agora, vale ressaltar que essa população ela está sendo distribuída de forma irregular. Essa população que está sendo distribuída em algumas faixas vai ter uma concentração, em outras aquele vazio demográfico. Agora, olha só como vocês podem perceber nesse mapinha aqui que eu trouxe para vocês. Pessoal, esse mapinha aqui retrata muito bem aquilo que estou falando. Olha a faixa litorânea, olha a faixa litorânea. Quanto mais vermelho, mais populoso é a região. E a faixa onde nós iremos encontrar de laranja para vermelho é justamente nessa faixa litorânea. É onde nós iremos encontrar as maiores capitais com concentração econômica e principalmente também, por consequência, a concentração populacional. Iremos encontrar Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e assim por diante. Ou seja, as principais capitais econômicas do Brasil estão situadas nessa faixa litorânea. Agora, nessa faixa aqui, interiorana do país, que é justamente onde nós iremos encontrar a região norte e região centro-oeste, infelizmente existe um vazio demográfico. Mas por que existe esse vazio demográfico? Por conta de aspectos físicos, como por exemplo a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica. Temos também a maior bacia de água doce, que é, no caso, a bacia amazônica. Então, esses aspectos físicos vão dificultar a interligação e também o povoamento dessas regiões. Tá certo, pessoal? Então, com isso, vocês conseguem perceber que essa população brasileira ela está sendo distribuída de forma irregular, tá ok? Então, com isso, fecho o meu conteúdo para vocês, esse conteúdo no qual acredito que vocês tenham acompanhado da melhor forma possível. Para colocar de forma exata esse conteúdo, trago para vocês um pequeno exercício, o nosso Exercitando. Ok, então aqui eu trago para vocês a primeira questão do exercício que eu havia selecionado para vocês. Vamos à questão aqui. A demografia,
A demografia é a parte da geografia responsável por estudar a população e suas interações sociais, econômicas, culturais e políticas. É um campo do saber de enorme importância com a presença de inúmeros conceitos. A respeito dos conceitos atrelados a esse campo do saber, indique aquele que está em desacordo com o seu real significado. Presta bem atenção na questão. Ele quer saber aquela alternativa que está errada, tá? Atenção total para essa questão. Vamos lá. Letra A. A população relativa é o número total de habitantes por área. É também denominada de densidade demográfica. Lembra que eu falei para vocês lá no início? A densidade demográfica é justamente a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, a letra A, ela está correta. Então, não é essa alternativa que eu vou marcar neste momento. Letra B. Pode-se chamar uma área ou região de populosa quando ela possui uma grande população absoluta. Olha aí, lembra lá no primeiro slide que eu coloquei para vocês? População absoluta vai me informar se o país é populoso ou não. E o Brasil é um clássico exemplo de um país populoso. O Brasil possui 212 milhões de habitantes atualmente. Então, dessa forma, faz com que o Brasil seja considerado um país populoso. Portanto, letra B está correta. Também não é essa que eu vou marcar neste momento. Letra C. As áreas aranecúmnicas são aquelas de grande concentração populacional. Geralmente são áreas urbanas com enormes agrupamentos industriais. Agora eu pergunto, em qual momento nós falamos sobre essa palavra aqui, né? Em que momento nessa aula nós tratamos da questão dentro de geografia populacional? Não temos, e eu também não sei, vamos dizer dessa forma. Então, a letra C não é a alternativa correta ainda nesse momento. Vamos deixar ela em stand-by, já que eu não estou conseguindo fazer essa análise direito. Agora vamos para a letra D. Saldo migratório é a diferença entre o número de pessoas que entram em uma determinada região, denominados de imigrantes, e o número daqueles que saem, denominados emigrantes. Agora, lembra que quando entra, o cidadão ele é considerado imigrante. Ele chegou a uma determinada região, ele é considerado imigrante. Se ele sai de determinada região, ele é considerado emigrante. Portanto, a letra D, ela está também correta. Letra E. Podemos destacar como saldo ou crescimento demográfico a soma entre o crescimento vegetativo ou natural e o saldo migratório. Lembrando que o crescimento vegetativo é a diferença entre nascimentos e óbitos. E o saldo migratório é a quantidade, a diferença entre imigrantes e emigrantes. Portanto, letra E, ela está também correta. Portanto, a alternativa errada é a alternativa C, que é justamente o que o exercício está pedindo. A palavra anecoúnicas, pessoal, significa que são aquelas regiões de difícil acesso, de difícil povoamento, justamente por conta das condições físicas que irão dificultar essa afixação das pessoas naquela região. Ok? Entendido, pessoal? Agora, vocês colocaram lá na nossa página as suas dúvidas. E aqui nós vamos tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá, tira dúvidas para vocês. Lá no Tira Dúvidas, coloquei uma questão bem simples para vocês. Lógico, simples, mas que precisa, no caso, de um pouco da atenção e conhecimento básico do conteúdo. Existem duas formas principais de se abordar o quantitativo populacional em um espaço. Quais são essas formas de avaliar? Pessoal, a pergunta, ela trata a questão da seguinte, de quantitativo populacional. Quando eu vou tratar de quantitativo populacional, não vou dizer que é população geral, porque não existe esse conceito dentro da questão da demografia brasileira, demografia como um todo. Então, automaticamente, eu vou entender que o quantitativo populacional ele vai ser, no caso, atrelado à densidade demográfica e população absoluta. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Vamos ver a resposta dos colegas agora neste momento.
olha aí, né? A maioria, de fato, escolheu, 83,3% acertou a questão, escolhendo a alternativa A. Os demais que não acertaram, ainda, né, com um pouco mais de atenção, quem sabe na próxima vai fazer parte aí dessa grande leva de alunos que conseguiram acertar. Ok, pessoal? Continuando a nossa Tira Dúvidas, coloquei mais uma outra questão para vocês, que é qual a importância em estudar demografia. Olha aí, ó, qual a importância em estudar demografia? O Victor Augusto, oficial, me disse que, no caso, estudar demografia, para entender as diferenças em locais distintos, como financeiro, saúde e educação. Já o Janderson.so informou que conhecer as demandas para as políticas públicas. De fato, essa questão é justamente para traçar metas, traçar planos e fazer políticas públicas que possam, no caso, atender a essa demanda. E então, dessa forma, a demografia, através de estudos e políticas, vai gerar políticas que possam atender a essa demanda. Entendido, pessoal? Agora, chegou aquele momento em qual eu vou passar aquela dica preciosa para vocês. Vamos lá? Então, pessoal, trago para vocês aquela dica preciosa de geografia para que você possa ter uma nota excelente nas avaliações que vocês irão realizar. As dicas são essas, que para as provas estudem os seguintes conteúdos: problemas ambientais, geografia física, a problemática da água, industrialização, o comércio mundial. Não esquece de estudar também a população, a questão, no caso, como que está a população mundial, como que está a população brasileira e também, no caso, verificar a urbanização. Agora, detalhe, o que vai mais chamar a atenção, que mais precisa a atenção de vocês, é justamente a geopolítica. Em todos os telejornais está sendo tratada, sem distinção, sem puxar brasa para a sardinha de ninguém. A geopolítica, como que está a relação do Brasil com as demais nações. Certo, pessoal? Passada a dica para vocês, agora espero que vocês possam, no caso, usufruir da melhor forma possível dessas informações. Agora, me despeço de vocês, agradeço a todos pela companhia, agradeço a todos pela participação e principalmente, né, agradeço a companheira que de fato, no caso, ele teve uma paciência enorme comigo. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.